eu sou o Victor e essa é a minha meditação diária ao grupo Interação. Hoje, dia 30 de janeiro, são 8h51. Eu estava tentando fazer uma live e não consegui devido à conexão da internet e devido a outros fatores, beleza? Então, eu vou seguir da forma de vídeo, tá? O tema sugerido da meditação diária de Narcóticos Anônimos de hoje, dia 30 de janeiro, é doação. Temos que dar livremente e com gratidão o que nos foi dado livremente e com gratidão. Em recuperação recebemos muitas dádivas. Talvez uma das maiores dádivas seja o despertar espiritual que começa quando paramos de usar, intensificando-se cada dia em que aplicamos os passos em nossas vidas. A nova centelha de vida interior é o resultado direto de nossa relação com o poder superior, iniciada e desenvolvida com a vivência dos 12 passos. Lentamente, enquanto prosseguimos com o nosso programa, a luz da recuperação dissipa a escuridão de nossa doença. Quando parei de usar, recebi muitas dádivas. Com certeza a maior de todas elas foi a consciência e o despertar espiritual, tá? O fortalecimento recebido diariamente quando eu busco pela minha meditação, quando eu procuro fazer esses vídeos, quando eu busco essa meditação, é um momento que eu tenho de refletir, de pensar sobre as coisas que estão acontecendo comigo e ao meu redor. E essa é uma consciência espiritual, uma forma de enxergar a coisa como um todo e uma forma também de eu reagir às coisas. Então, eu sei que sozinho eu não consigo. Eu sei que eu preciso meditar e estudar para entender as coisas que estão ao meu redor. Por quê? Porque eu paro de reagir àquelas coisas no automático, como eu costumava fazer. Eu começo a entender e começo a modificar os meus comportamentos e a modificar os meus sentimentos, tá bom? A minha antiga forma de viver se tornou pequena. Por quê? Porque a minha realidade mudou. A partir do momento que eu me encontro em recuperação, que é o ficar sem o uso da droga e buscar por uma melhor qualidade de vida, a minha antiga forma de viver já não me cabe mais. Houve uma expansão de consciência, houve um crescimento espiritual e com certeza uma modificação comportamental. E a partir daí eu venho buscando, através de prece e meditação, melhorar o meu contato consciente com Deus e fazer o que o tema de Narcóticos Anônimos está me sugerindo hoje, que é a doação. Doação não de algo material, mas de algo espiritual, algo que vem funcionando em minha recuperação e que eu tenho que partilhar com as pessoas que necessitam dessa informação para que eu mantenha aquilo que me foi dado de graça, tá? E vou agradecer tudo que tenho recebido, ajudando os outros a descobrir o que eu encontrei, compartilhando o que eu recebi e o que realmente está funcionando para mim. Tem uma passagem da Bíblia que diz que se encaixa muito bem para a gente ter um gancho sobre esse tema, que se encontra em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 10 ao versículo 11. E eu vou fazer a leitura, tá? E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e dê uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos,
para que possam dar com generosidade e assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Reflexão sobre o que foi lido, tá? Quanto mais sementes espirituais semearmos ajudando generosamente os outros, maior será a nossa colheita de frutos espirituais. Deus nunca nos obriga a dar, Ele quer que façamos com o coração alegre. O Senhor não está interessado apenas no que fazemos, também está interessado nas atitudes e motivações que estão por trás das nossas ações. Alguns de nós podemos sentir que não temos muito o que oferecer às pessoas que estão em necessidade. Pode ser que a nossa vida esteja arruinada. Talvez estejamos endividados por causa dos nossos hábitos destrutivos. Mas mesmo que não tenhamos nada mais para dar, podemos compartilhar a história de como Deus nos deu uma segunda oportunidade. Mesmo que isso possa nos parecer muito pouco, poderia ser o presente de vida para alguém que esteja nas garras de uma adicção ativa. Então, a partir do momento que eu recebi um crescimento, que eu tive o meu crescimento espiritual pela ajuda externa, eu tenho que partilhar o que está dando certo comigo para que eu mantenha também a minha recuperação. Através da minha prece e meditação diária, eu faço a manutenção da minha recuperação e eu compartilho aquilo que está dando certo comigo para com os outros, que ainda sofrem na garra da adicção ativa, ou que se encontram em processo de recuperação e estão buscando também, através do estudo, a manutenção, permanecer em recuperação, quebrar o ciclo vicioso e fortalecer o ciclo virtuoso, tá? Como que a gente quebra o ciclo? O ciclo, para ser quebrado, primeiramente, a gente precisa identificar o padrão daquilo que nos faz mal, reconhecer os comportamentos repetitivos que levam a resultados ruins. A partir do momento que eu identifico um padrão, eu tenho a oportunidade de quebrá-lo, tá bom? Mas eu preciso primeiro identificá-lo. Intervenção externa, buscar ajuda profissional, conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento, ou mudar o ambiente. Eu acredito que os três juntos seriam melhor, tá? A busca por ajuda profissional, buscar por conhecimento de uma forma ativa, você buscar por conhecimento e mudar o ambiente. Se começar um desses três já tá bom, mas os três juntos é o ideal, tá? E ação consistente, adotar pequenas ações positivas que se retroalimentam, criando uma espiral de melhorias contínuas. Por mais que eu esteja cansado, por mais que as coisas às vezes não estejam dando certo, por mais que tenha toda uma situação que não esteja favorável, eu tenho que manter um hábito positivo, tá? Um hábito positivo. Eu tenho que manter essas rotinas de coisas positivas vivas e na minha vida e no meu cotidiano. Por mais que eu não faça vídeo, eu tenho que buscar na meditação. Por mais que eu não faça uma meditação completa, eu vou buscar na minha espiritualidade, eu vou buscar no meu contato consciente com Deus, eu vou fazer as minhas orações, eu vou agradecer pelo meu dia e pelas coisas que aconteceram no meu dia. Porque por mais que sejam coisas às vezes difíceis de lidar, eu tive a capacidade de passar por elas e continuar em recuperação. Então, se seu dia foi horrível, cara, foi ruim, não tem problema. Desde que você não recaia, desde que você saiba lidar com a situação. E só de você
permanecer em recuperação em um dia horrível significa uma vitória. Quanto mais difícil for o dia e você continuar em recuperação, é uma grandeza extrema de despertar espiritual, de força, de recuperação, de reconstrução, de um ciclo virtuoso que está sendo criado, positivo, e isso vai só te fortalecer, desde que você identifique, entenda o que está acontecendo com você, ao seu redor, identifique que você superou uma dificuldade. Eu reconheço que meu dia teve dificuldades, porém eu me mantive em pé, me mantive em recuperação, e eu vou continuar em recuperação. E foi grandioso, é uma vitória. E por que eu estou falando isso? Porque é o que o tema de Narcóticos Anônimos me sugeriu. Doar. O que eu estou doando? Eu estou doando que a recuperação é possível, ela existe. E por mais difícil que seja, ela está aí. É só não usar. Não vai ser fácil, mas é só não usar. E se está dando certo para mim, se deu certo para outras pessoas e eu recebi e está dando certo para mim, eu vou passar para que dê certo para você também. Então, por mais que está difícil, cara, continua. Difícil era lá atrás, quando eu usava, quando eu não tinha o que comer, quando passava o efeito da droga, cara, a gente ficava assim, se humilhando para os outros, cara, para conseguir mais uma dose, para conseguir mais um pouco. Para depois que acabava o efeito da droga, cara, que vinha a fome e não tinha o que comer, porque você tinha gastado tudo com droga, cara. Difícil era lá, irmão. Difícil era lá, quando o pessoal me ligava, passando dificuldade, e eu não tinha como ajudar, porque eu já tinha gastado tudo que eu tinha e tava devendo. Difícil era lá, cara. Isso aqui tá fácil, irmão. Isso aqui tá fácil. Difícil. Eu já passei por coisa difícil. Mas a recuperação não é, desde que eu encarne desta forma, desde que eu entenda desta forma. Se eu ficar falando para mim mesmo que tá difícil, vai estar difícil e vai ser difícil. Principalmente, cara, eu não vou conseguir continuar dessa forma. Mas eu tenho que entender de uma forma positiva as coisas que acontecem. Por mais difícil que seja, eu vou encarar a coisa como uma coisa positiva. Porque a partir do momento que eu superei aquela dificuldade e me mantive em recuperação, eu venci aquilo. E se eu venci, eu posso vencer qualquer coisa. Nada mais forte do que um adicto em recuperação e limpo. Cara, se eu era capaz de fazer tantas coisas lá atrás de droga, cara, limpo, eu sou capaz de fazer muito mais. E eu vou compartilhar que tá dando certo para mim e pode dar certo para você também. Tá bom? E a minha meditação diária ao grupo Interação é isso. Só por hoje. A dádiva da recuperação cresce quando eu compartilho. Procurarei compartilhá-la com alguém, a minha história, a minha jornada e a minha recuperação. Só por hoje, tá? Para finalizar, são 3 passos de crescimento espiritual que eu consigo ter em cima do que foi lido na Bíblia: agradecimento, compartilhamento e multiplicação. Reconhecimento, agradecer. A passagem reconhece que Deus é o provedor superior que supre a semente. Então Deus é superior a tudo, é o provedor de tudo. E eu aceito isso, tá? 2. Propósito de bênção, coisa positiva, compartilhar.
a mensagem, a bênção não é apenas para acúmulo. Eu não estou buscando algo para guardar, eu estou buscando algo para partilhar, mas para ser generoso em qualquer ocasião. Aquilo que eu recebo de graça, eu dou de graça. Compartilhar, então agradecer, compartilhar. E o resultado eu vou multiplicar. A atitude de compartilhar resulta em mais gratidão e louvor a Deus, gerando um ciclo virtuoso. Então a multiplicação, eu interrompo com essas 3 palavrinhas: agradecer, compartilhar e multiplicar. Eu interrompo o meu ciclo vicioso e dou boas-vindas ao ciclo virtuoso. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.